Quarta-feira, 14 de janeiro de 2015, está começando ao vivo para todo o Brasil, pela TV Câmara, pela Rádio Câmara, pelo portal da Câmara na internet, mais uma edição do Participação Popular. Eu sou o Fabrício Rocha, estou de volta, feliz 2015, ainda está em tempo, né? E hoje nós vamos falar no nosso programa sobre as terapias alternativas. Um pouquinho de tudo, da aromaterapia, cromaterapia, acupunturismo, vamos falar também dessas terapias meio estranhas que aparecem assim, de a pessoa reinjetar o próprio sangue, ou aquela coisa até de beber urina, enfim. O que disso tudo aí que é crendice, o que realmente é terapia, o que é puro engodo, o que não funciona. Tudo isso vai ser discutido nesse programa de hoje, em que nós contamos com as suas colaborações, as suas perguntas, as suas opiniões. Você pode ligar para 0800 619 619, a ligação é gratuita. Você pode mandar um e-mail para o endereço participaçãopopular@câmara.leg.br ou ainda mandar para a gente uma mensagem pelo Twitter com o nosso nome de usuário, @participaçãopop, que nós vamos discutir tudo que você mandar pra gente com os nossos convidados que estão aqui no estúdio hoje. O Marcelo Sartório, que é acupunturista e aplica técnicas da medicina chinesa, né, Marcelo? Você é formado pela Universidade de Pequim. Eu fiz a minha formação aqui, mas fiz uma titulação para um departamento da Universidade de Beijing, chamado International Acupuncture Training Center, que é um centro para receber estudantes do mundo inteiro que estão interessados em aprofundar seus conhecimentos sobre medicina chinesa, acupuntura. E você não tem formação de médico oficialmente, né? Não sou médico. Então um acupunturista. Com orgulho. Com orgulho, tá certo, Marcelo. E nós temos também a Giana Guiotti, que é médica psiquiatra, mas também especialista em medicina chinesa, né, Giana? Você falou, seja bem-vinda aqui ao Participação, espero que vocês gostem do programa, que gostem das perguntas também, dos comentários dos nossos espectadores, né? Espero que você que está nos acompanhando aí, que está nos ouvindo pela Rádio Câmara também, ou pela internet acompanhando o programa, mande as suas perguntas mesmo, suas opiniões. Vou repetir, ligando para o 0800 619 619, ligação gratuita, ou mandando um e-mail para participaçãopopular@câmara.leg.br, tudo junto, sem cedilha, sem tio, não tem espaço aí entre as palavras. E também no Twitter, uma mensagem pra gente, nosso nome de usuário, @participaçãopop. E a gente vai discutir aqui. Vamos ver onde está também a Carol Siqueira, que até ontem estava aqui no estúdio, né, Carol? E você agora tá de volta aí ao microfone, estava com saudade do calor das ruas? Oi, Fabrício. Seja bem-vindo de volta. Foi um prazer te substituir aí durante as suas férias. Mas eu estou de volta aqui nas ruas, que é bom também estar na rua, sentir o calor. Aqui está muito quente. Nós estamos no Bálsamo Spa, que fica no Lago Norte, bem às margens do Lago Paranoá, um lugar super agradável. Eu estou aqui num lugar onde são feitas as terapias, tem 2 salas aqui atrás de mim que são feitos tratamentos. Aqui, olha, não tem urinoterapia, não tem hemoterapia. O lance do Bálsamo Spa é naturopatia. E quem vai falar comigo sobre o que é isso e para que isso é usado é o dono do spa, o Pedro Coio, que está aqui do meu lado. Pedro, seja bem-vindo ao nosso programa. Explica pra gente o que é naturopatia e para que serve. Qual é a filosofia do Bálsamo Spa? Bom, a filosofia é baseada então na naturopatia, que é a ideia de que nada cura nada, ninguém cura ninguém. Como assim? Explica isso melhor pra gente. A ideia é prevenir as doenças, é fazer com que as doenças não aconteçam, né? Fazer com que os desequilíbrios não se instalem, né? A ideia é cuidar da saúde como um todo, não só das doenças pontualmente, da sua úlcera, da sua dor de cabeça, mas cuidar do todo, né? Cuidar da respiração, cuidar do sono, cuidar do exercício físico, cuidar do todo, né? Cuidando do todo, você cuida de todo o organismo, como o nome indica, né? O organismo é um todo que se movimenta para o equilíbrio e não para o desequilíbrio. E você está no ramo da naturopatia há quanto tempo, Pedro? Há 20 anos. Com spa há 20 anos? Não, o spa completa 11 anos agora em maio. E qual que é o perfil do cliente? É uma pessoa estressada? É uma pessoa haribô? Tem que ser mais alternativa para estar disposto a enfrentar a naturopatia ou ela é para todo mundo? Olha, vem todo tipo de gente. Hoje aqui, por exemplo, tem 2 crianças que vieram aqui porque decidiram, por elas mesmas,
que não vão comer mais carne, que não vão mais se alimentar de animais. E elas decidiram que precisam de uma alimentação mais saudável, precisam de um ambiente mais tranquilo para viver. Então, a gente acolhe essas crianças e tem gente que vai, então, de 12 anos aos 80 anos. A gente já teve gente de 84 anos, gente que fica aqui com a gente muito tempo, né? Fica um mês, ficam 2 meses, ficam 3 dias. Então, as pessoas, normalmente, as mulheres são mais atenciosas e mais dedicadas e mais preocupadas com a saúde, né? Então, elas vêm mais. Meu público é feminino, ainda bem. E você sofre algum tipo de preconceito em relação à medicina alternativa? Você acha que está sendo bem aceito com a divulgação? Está melhorando a acepção? Ou ainda tem muita crítica, muito preconceito? Não, tem um desconhecimento, né? O que é naturopatia? Na realidade, quando Hipócrates, lá atrás, lá na ilha de Cós, propôs, lá na Grécia, né, na ilha de Cós, propôs que o alimento seja seu único remédio, ele estava formando uma base da naturopatia, né? Então, aqui não se aplica chazinho, fitoterapia, nada. Nós não fazemos absolutamente nada disso. A gente aplica sol, água, terra e ar, né? Agora mesmo está tendo uma aula de respiração, né? Para as pessoas inalarem mais oxigênio, que é vital para a vida, né? Então, a ideia é essa. A ideia, não sei se... Eu acho que há mais desconhecimento do que preconceito. Obrigada, Pedro, pela sua participação. Olha, Fabrício, como uma das indicações aqui do Bálsamo Spa é colocar a língua no sol por 3 minutos para melhorar a imunidade e ganhar vitamina D. Na próxima entrada eu vou estar no sol lá, já com a língua exposta, tentando ganhar saúde. É com Tá você. bom. Tá certo, Carol. Passa filtro solar na língua também, então, tá? Para evitar problemas aí. Carol Siqueira, que está, então, no Bálsamo Spa, né? No Lago Norte, em Brasília. Saiu do estúdio, mas não deixou de abrilhantar e adornar o Participação Popular para todos os seus fãs e espectadores. Antes da gente continuar esse bate-papo, é claro, vou mandar os abraços, né? Como um dos poucos programas de rádio AM da TV Câmara, da Rádio Câmara dos nossos veículos aqui de comunicação, de improviso. Aquele abraço muito especial para o Fernando de Souza Júnior, meu irmão, que está aí fazendo aniversário nesse dia 14 de janeiro. Abração. O Franklin Arostegui, grande abraço, ele é morador do Sudoeste, no Distrito Federal. Abração para o Franklin. O Renato Lima, que é do grupo dos Vicentinos, em Brasília, a gente presumiu que é de Brasília, Distrito Federal, grande abraço, mandou um e-mail para a gente. No nosso programa sobre drones, que foi a Carol que apresentou nesta terça-feira, dia 13 de janeiro, algumas pessoas mandaram perguntas, mandaram opiniões, mas infelizmente não deu tempo de discuti-las aqui no programa, mas fica aí o registro, então, da participação e, obviamente, com abraços para a Marina Avelino da Purificação Correia, de Americana, em São Paulo, e para o José Luiz Boanova Filho, de Brasília, Distrito Federal. Espero que estejam com a gente mais uma vez nesse Participação Popular, que está discutindo as terapias alternativas, e agora a gente vai começar, sim, para valer o nosso bate-papo. Vou começar perguntando para o Marcelo Sartori, inicialmente, é uma pergunta que eu acho que depois eu vou estender para a Giana Ghiotti também, né? Mas, Marcelo, você primeiro, por favor, me ajude a encontrar uma definição para o que é terapia alternativa. Não só pelo alternativa, mas também pelo terapia em si, ou seja, o que é propriamente terapêutico, o que é pura crendice, o que pode ser charlatanismo até, má vontade de algumas pessoas, enfim... O que a gente pode dizer que define uma terapia alternativa? Bom, acho que a palavra alternativa ela foi usada num período onde as pessoas tentavam seguir o caminho natural, comum, ocidental de tratamento. Vai ao médico, pega uma receita, toma um remédio, mas algo dava errado. A pessoa não melhorava, piorava, melhorava de uma coisa, mas tinha outro problema. Então, a medicina alternativa veio essa ideia de alternativa como vamos tentar essa outra via, né? A gente está abandonando essa palavra alternativa para usar complementar. Por que complementar? Porque todas as medicinas se complementam. Então, para a gente, até mesmo a alopatia é uma medicina complementar. Né? Ela é complementar a sua boa alimentação, a sua rotina de exercícios, seu acompanhamento psicológico. Então, a ideia de terapia complementar, ela vem aí para não criar briga com nenhum setor. Né? Vamos todos nos complementar.
Agora, e pela palavra terapia? Até o diretor do programa está me falando aqui que já vai botar no título lá, terapia complementar, esse título que fica passando embaixo da tela. Vai botar lá, terapias complementares. Agora, e pelo uso de terapia? O que propriamente pode ser chamado de terapia ou não? Eu tive um professor turco-americano e ele costumava dizer que, não sei se em latim ou em árabe, mas a palavra terapeuta quer dizer desatador de nós. Acho que a terapia é alguma coisa que vai te ajudar a chegar num lugar que você não consegue chegar sozinho. Então, pode ser uma terapia psicológica, pode ser uma terapia química, pode ser uma terapia de exercícios e comportamento, enfim. Acho que a palavra terapia hoje em dia está muito ampla, né? Definir se um terapeuta é um charlatão ou não, também eu acho complicado, porque às vezes terapias muito inócuas têm grande efeito sobre uma pessoa e não tem efeito nenhum sobre outra, né? Então, assim, a gente sabe até hoje em dia que o poder do placebo está muito ligado ao poder, à decisão que a pessoa tomou de ficar boa, e ela escolhe um caminho, e se ela segue naquele caminho, a chance de sucesso e de cura é muito maior. Não importa o quão grande ou sofisticada ou não sofisticada seja essa terapia. Mas muitas vezes é simplesmente o fator psicológico entra muito forte. É o fator da decisão. Você toma a decisão de melhorar de verdade e você segue nesse caminho e você melhora, né? Na medicina tradicional chinesa, a gente não faz prognóstico em cima de doença. A gente faz em cima do Shen. O Shen é o espírito da pessoa. A capacidade que a pessoa tem de se autogerir, a sua autonomia, né? Então a gente sabe que uma pessoa com um bom Shen, ela se cura de um câncer terrível. A pessoa com mau Shen morre de unha encravada. Como é que você descobre o Shen da pessoa? Assim? Esse é um treinamento, algo ligado ao brilho no olho, o quanto a ideia dela tá aliada ao desejo, ao discurso, né? É um treinamento mesmo. O brilho da pele, a gente sente a intenção por trás do paciente. Isso passa também, então, por uma análise não só física, fisiológica, mas também da personalidade do indivíduo. Claro, Júlia, Jana. Eu acho que o que a psiquiatria chama de insight, né? A consciência que ela tem, né? O que a doença está representando para ela, né? E às vezes a doença é um sinal, né? Que ela precisa fazer escolhas diferentes, que ela precisa mudar os hábitos de vida, né? Então, o Shen da medicina chinesa seria talvez o insight, a crítica da doença na psiquiatria. Agora também tem esse fator psicológico que o Marcelo falou, né, Jana? Pesa muito, inclusive até com pesquisas usando placebos, né, remédios falsos, indicam alguns efeitos que surgem. Agora, na sua opinião, até onde que vai essa questão da psicologia mesmo, da vontade do indivíduo de melhorar, na eficácia de certas terapias que, para a maioria das pessoas, não passa de enganação? Com propriedade, a acupuntura é uma técnica realmente que cientificamente tem resultado, né? Porque não é só placebo, né? Foi feito em animais, já teve uma experiência muito famosa que fizeram acupuntura num coelho, né, e depois tiraram o líquido cérebro espinhal desse coelho e colocaram em outro coelho. E ele teve analgesia, que é alívio da dor, o coelho que foi injetado. Então, assim, a acupuntura já tem, né, o Marcelo sabe disso, é uma terapia que a gente tem comprovação científica. Outras terapias não têm comprovação científica. É o que ele falou. Se for inócuo, se não causar mal, né, pode ser que a pessoa tenha até um fator psicológico, um fator de vontade de melhorar, que pode ajudá-la, né? Assim, a gente... Mas você acha que dá para definir o que seria realmente terapia e o que não passa de ilusão ou de crendice, alguma coisa assim? O que é terapia é aquilo que a gente sabe que realmente funciona. Cientificamente, a gente já viu que é comprovado, né? A Organização Mundial de Saúde já reconheceu. Também não dá para falar que qualquer coisa que faça bem, de forma geral, seja terapia. O pensamento da Giana, ela segue a corrente médica, que é muito interessante porque eles querem medicina baseada em evidência. Isso é muito importante, porque você criou uma forma de realmente comprovar que a eficácia das terapias. Mas aí é que está, algumas terapêuticas não têm maneira de serem medidas. Você vai fazer reiki numa pessoa.
Como é que você vai medir se aquela pessoa melhorou ou não? Você poderia até fazer pesquisas tirando sangue antes e depois. Isso é feito e realmente se comprova que tem efeito. Mas está muito no começo isso. Na verdade, é isso que eu ia perguntar, porque há muitos anos já se ouve falar de algumas coisas que eu até listei aqui, que é a própria acupuntura, tem essa coisa da água de berinjela para emagrecer, tem remédio fitoterápico, remédio homeopático, aromaterapia, hemoterapia, urinoterapia, essas coisas todas assim, já há bastante tempo sendo faladas. Não existem estudos acadêmicos sobre elas. A acupuntura, por exemplo, que é uma das mais antigas, mais faladas já há bastante tempo, já existem alguns estudos, mas e para as outras terapias alternativas? Quando eu estudei medicina chinesa, eu fiquei impressionado tanto de coisas que eles usavam como fitoterapia. Não era só plantas, né? A medicina chinesa usa casco de tartaruga, usa várias... E eu falei, gente, eu moro num país enorme, que tem uma biodiversidade enorme, eu não quero usar a fitoterapia chinesa, não vou mandar importar, né? Eu quero usar a fitoterapia brasileira. Então, também fui estudar a fitoterapia científica brasileira. Muita coisa já é, inclusive, comercializada por laboratórios farmacêuticos, que antes a gente usava manipulado, né? Foi estudado, por exemplo, o hipericum perforatum, que tem um efeito antidepressivo, né? Hoje ele é comercializado pela Axé. A erva baleeira, que é uma planta que cresce no litoral, que os caiçaras, os ribeirinhos usavam como anti-inflamatório, né? E hoje ela também já é comercializada para uso externo, tem uma pomada e está sendo feito estudos para uso interno com excelente resultado, né? Semelhante ao diclofenaco. Então, a fitoterapia ela tem que ser considerada como um tratamento também químico. A planta tem uma química, né? Ela tem uma ação química também no organismo. Agora, você acha, Diana, que essa coisa dos tratamentos indígenas, você mencionou os caiçaras, por exemplo, e os tradicionais chazinhos da vovó, que aqui no Brasil são muito conhecidos, nem todos são realmente chazinhos, mas são esses remédios populares que muitas vezes são falados. Eles são subestimados ou eles realmente, na maioria das vezes, também só são crendices? Não são só crendices. E acho que são subestimados. Porque Acho hoje em dia... ser melhor explorados. Sim, hoje em dia as pessoas... a criança tem uma febre e já leva ao hospital, né? Talvez, assim, é uma febre que pode ser cuidada em casa, uma dor de garganta que pode ser cuidada em casa 1 ou 2 dias. E a pessoa subestima, assim, o hábito de cuidar, né? O próprio Hipócrates, o Paracelso, que são cientistas... né, famosos, né, que se destacaram, eles usavam diversas terapias. O alimento, banho de mar, banhos terapêuticos, sangrias. Limpezas intestinais. E hoje em dia acho que as pessoas elas querem recorrer ao remédio só, recorrer, né, acho que é aquilo que é mais fácil, né, que é mais prático, digamos assim. Só que nem sempre vai adiantar, né? Às vezes, melhor, né? Às vezes ela vai precisar realmente mudar escolhas, mudar hábitos de vida, né, para ter um resultado. Era uma coisa só, assim, não vai ter um tratamento milagroso que vai resolver tudo, né? Também exige um pouco da Pois é, então, acho que até essa palavra paciente a gente não usa mais. Paciente dá uma ideia de paciência. Não, vou ficar aqui, cruzar os braços e vou melhorar. Não, né? Acho que a medicina, principalmente a medicina chinesa, ela tem, olha, você precisa seguir uma dieta, você precisa ter hábitos saudáveis, você precisa fazer atividade física. Então, a pessoa, ela é uma pessoa ativa na própria saúde, né? A partir do momento que ela tem... responsabilidade. Não é do médico mais a responsabilidade, nem do terapeuta, né? Tô aqui, me cura. Acho que não é por aí. A partir do momento que ela tem esse insight, essa crítica, né, da importância da participação dela na saúde dela, né, é muito importante, né? O resultado é melhor. Acho que assim, o que eu percebi quando eu estive na China é que o paciente ocidental, ele faz assim, ele machuca a mão, ele fala assim, doutora, machuquei minha mão. Ele entrega a mão para o médico. O chinês, ele machuca a mão, ele cuida da mão, ele já bota um unguento, ele sabe, ele entra em contato, né? Ele cuida de si mesmo. A mão é dele antes de tudo. A mão é dele. Eu acho que não deu certo, acho que agora eu vou no médico, né? Porque realmente está doendo, eu não estou conseguindo fazer nada por mim mesmo. Então aqui o ocidental, ele está tirando a própria responsabilidade e sempre botando na mão de outro profissional. Hoje em dia você tem uma pessoa para cuidar da sua alimentação, a ergonomia da sua bicicleta,
a gente tá Personal tudo, né? existe especialista para tudo hoje em dia, né? Então, é uma loucura, né? Todo mundo Não está que se o desespecializando em si mesmo. Não que o especialista não seja importante. Claro. Né? Acho que a subespecialidade, acho que a medicina é tão rica hoje em dia. É lógico que a gente precisa de uma engenharia, de uma computação que cada vez mais traga técnicas eficazes. Por exemplo, quando eu preciso de uma cirurgia, eu vou recorrer a uma técnica. Agora, a medicina complementar, ela entra muito na questão preventiva, né, das técnicas preventivas e também algumas formas de cura, né, que são tão eficazes, né, ou melhor até do que só um medicamento, só uma química, né, que a pessoa recorre. Tá certo. O Participação Popular está aqui com a médica psiquiatra Giana Ghiotti e com o acupunturista Marcelo Sartório, discutindo as terapias alternativas ou terapias complementares, como a gente já discutiu aqui no programa. Nós estamos esperando as suas opiniões, as suas perguntas. Você pode ligar para 0800 619 619, ligação gratuita, mandar um e-mail para o endereço participaçãopopular@câmara.leg.br, tudo junto, sem cedilha, sem tio, uma palavra só. E também mandar sua mensagem pelo Twitter com o nosso nome de usuário, @participaçãopop. Já tem mensagem chegando, mas antes nós vamos ouvir de novo Carol Siqueira, que está num spa em Brasília. Carol, cadê? Língua de fora. Aí você disse que ia tomar sol na língua, porque essa é uma terapia recomendada e a gente está esperando. Cadê? Eu não estou vendo sua língua. Isso mesmo, já deixei minha língua no sol, mas para entrar na TV eu tive que vir para a sombra e tô agora namorando essa piscina que está aqui atrás de mim, porque o banho de sol também faz parte do tratamento do Bálsamo Spa. Estou pensando seriamente em te abandonar e pular nessa piscina, porque está um calor muito forte aqui no Distrito Federal. Em janeiro geralmente chove, mas esse janeiro não está chovendo de jeito nenhum. É calor, é verão, alto verão, igual todo o resto do Brasil. E quem está aqui comigo é a Luna Vargas, ela é antropóloga, é paciente do Bálsamo Spa há 10 anos e olha só, não é marmelada, ela conhece o Marcelo aí do estúdio, quer dar oi pra ele? Oi, Marcelo. Tudo bem? Luna, ele respondeu, tudo bem. Luna, diz pra gente o que te trouxe pro spa há 10 anos? Então, eu morava em São Paulo, fazia universidade lá e aí eu estava estressada, trabalhando, estudando, resolvi trancar a universidade e ficar 6 meses aqui em Brasília. E foi assim que eu conheci o Bálsamo, fiquei aqui direto 4 meses. E eu comecei a estudar iridologia, naturopatia e a sentir mesmo, nesse período, os efeitos da naturopatia no meu corpo. E nesse tempo, o que você ganhou? O que mudou? Eu acho que a principal importância assim, da naturopatia e do bálsamo na minha vida foi que eu criei um parâmetro. Então, assim, antes eu não entendia muito bem como funcionava o meu corpo e depois eu entendi o que era o estado assim, melhor que eu podia estar. Assim, tipo, o intestino funcionando bem, não sentindo nada no estômago. Então, assim, a partir daquele nível que eu falei, isso é o ideal. Toda vez que acontecem furos ou eu passo um tempo assim mais desleixado, eu lembro que aquele jeito era o melhor jeito de ficar, então aí eu volto. A naturopatia é importante para você ter um lugar para voltar, eu acho. E para você a naturopatia, ela funciona como um complemento à medicina tradicional ou ela previne que você chegue à medicina tradicional? Como é que é esse relacionamento para você? Eu não sou muito adepta, né, à alopatia e não tomo nenhum remédio. E todos os procedimentos que a naturopatia oferece, eu acho que supre essa necessidade de remédio e que intoxica o organismo, né? Que a gente trabalha na naturopatia com esse processo de desintoxicação. E como é que seus amigos lidam com você? Você sofre preconceito? Te chamam de Haribon, muito alternativa? Como é que é? Eu acho que alguns me acham um pouco radical, assim, em relação a remédio. Inclusive, se eu estou com dor de cabeça, eu não tomo um remédio de dor de cabeça. Então, eu faço alguns procedimentos que vão melhorar. Mas acho que quem mais sofre são os meus amigos comigo. Porque, para mim, qualquer coisa que a pessoa tem, eu falo que tem que vir para o bálsamo e alugo mais do que sou alugada, na verdade. Agora, então, obrigada, Luna, pela sua participação. Vou devolver ali para o estúdio. Olha, Fabrício, estou de olho nessa piscina, hein? Tá bom, vai lá, cria coragem então, né? Já que você não teve coragem de mostrar a língua aí no sol pra gente agora, Carol. Então daqui a pouco a gente espera você voltar aí para falar mais uma vez direto do Bálsamo Spa, então, à beira do Lago Paranoá, em Brasília. Já tem pergunta chegando pra gente aqui.
E vamos ver por onde que eu começo, né? O pessoal que ligou para o 0800 619 619. O nosso amigo Márcio dos Santos Meira, de Amaragi, Pernambuco, que está sempre com participação, pergunta qual a metodologia de terapia de mais influência para os tratamentos clínicos, fisiológicos e físicos. Algum de vocês se candidataria a responder? Se tem alguma metodologia assim, que seja mais influente para todas as formas de terapia? Eu acho que depende do problema, né? Acho que precisava ser um pouco mais específico, né? O tipo de problema que ele está tentando saber. Tentando... Sai um pouco mais genérica a pergunta, né? Tentando até fazer um link com o que ela estava falando, eu achei legal porque ela teve um autoconhecimento do que é bom para ela, de quando ela está bem, o que o corpo dela fala, né? Eu acho isso importantíssimo. Ela conseguiu entrar num patamar que ela não precisa tomar remédio. Só que eu gostaria aqui de defender, porque às vezes as pessoas precisam realmente tomar remédio. Isso que eu ia te perguntar, Diana, se é certo tomar essa posição de não, eu não vou adotar mais remédio, eu vou partir para as alternativas porque eu não quero acho tomar assim remédio. que cada um sabe o que é melhor para você e o médico ou o terapeuta também tem o papel de fazer essa consultoria, de aconselhar, né? E muitas vezes a pessoa não quer tomar, tem resistência à medicação, e a gente vê que a medicação poderia ajudar tanto, mudar a vida da pessoa, né? Se ela aceitasse, quebrasse uma resistência. Então, digamos assim, o remédio ele faz parte da medicina hoje em dia, né? E não sendo, remédio alopático, né? Com bom senso, né? Faz parte da medicina. Assim como a fitoterapia, as medicinas complementares, a gente tem que usar tudo que a gente tem e que a gente sabe que funciona, né? Cada coisa para o seu objetivo, o objetivo que a gente quer alcançar. É como vocês disseram, são complementares, né? As terapias, elas não se excluem. O Gerson Edson Luciano, de Mineiros do Tietê, São Paulo, comenta aqui, ele pede uma resposta da Giana Ghiotti, mas também o Marcelo fica à vontade para responder. A medicina ortomolecular, em minha opinião, é um charlatanismo. Gostaria de saber a opinião. Olha, a medicina ortomolecular, ela é uma ciência baseada na bioquímica, né, de Linus Pauling, que revolucionou a química na época. O que é importante é ele procurar um profissional bem capacitado. Né? Talvez ele tenha tido uma experiência com uma pessoa que não foi adequada, ou ele mandou manipular a medicação num lugar que não foi, né, eficaz. Então, assim, ele procurar, porque existem profissionais médicos, né, muito sérios que fazem medicina ortomolecular, estudam então, como ciência mesmo, né? E está sendo avaliada pelo Conselho Federal de Medicina, né, para ser reconhecida. Como a acupuntura levou um tempo, né, eu acredito que é uma questão de tempo também. Então, assim, é importante ele ver o currículo do profissional, né, a experiência que ele tem, quais os cursos que ele fez. Então, talvez ele tenha tido uma experiência negativa, mas que realmente, em alguns casos, é interessante, né, Eu acho sério. que você negar o poder terapêutico das vitaminas e dos minerais é um contrassenso. Todo mundo sabe que eles têm poder terapêutico, têm capacidade de alterar a sua fisiologia. E é isso que defende a medicina ortomolecular. O que a ortomolecular faz. Então, né, ela pode ser pouco estudada ainda, pouco comprovada, mas como eu sou adepto da linha oriental, que é sempre empírica, eu vejo muitos pacientes meus usando e melhorando muito a qualidade de vida. Então, para mim, eu sou categórico que funciona. Agora, Marcelo, como fazer, qual seria a melhor forma de fazer o que a Giana falou, de descobrir quem que é um bom terapeuta em determinada técnica? Qual a melhor forma de descobrir isso? É por recomendação, é por ouvir falar, é por pesquisar na internet? Eu acho que você primeiro pegar a indicação de alguém que tenha passado por ele. Segundo, quando você for num terapeuta, você tem que sentir empatia por ele. Você tem que sentir uma união, algo que faça você querer se ligar a ele e vice-versa. Claro, você tem que pegar o background dele, ver onde ele estudou, é importante. Mas mais importante realmente é ver os frutos do trabalho dele. Se ele tem assim, uma grande amostragem de pacientes melhorando, você foi lá e sentiu firmeza nele, conseguiu comprovar que ele tem um estudo por trás daquilo ali, eu acho que você pode fazer a sua aposta. Porque eu pergunto isso pensando até no caso do que a gente vê da medicina tradicional, que tem muito falso médico. Tem muita gente que se diz médico e trabalha em um hospital e quando vão atrás está lá
parecem os casos, as pessoas não têm diploma, não têm formação nem nada. É possível também, assim, dizer que existem falsos terapeutas e como identificar eles? O problema é o seguinte, o problema é que a gente ainda não tem um conselho forte de terapia alternativa para regulamentar e vigiar esses terapeutas, né? A gente tem uma série de pequenos conselhos, conselho de terapeutas naturistas, conselho disso e daquilo, mas esses conselhos eles ainda não têm uma força legal, uma força importante para poder cuidar dos que estão ali praticando terapia. Então, falta realmente para a gente um conselho, né? E para ter um conselho, a gente tem que ter uma regulamentação das leis ligadas a cada tipo de terapia. Então, esse é um processo que leva uma vida, né? Bom, eu tenho informação da direção do programa que nós já temos no telefone do Participação Popular o deputado Giovanni Querini, do PDT do Rio Grande do Sul. Deputado, está ouvindo a gente? Estou ouvindo, sim. Estou ouvindo aqui. Estou aqui em São Lourenço do Sul. E estou numa vista maravilhosa aqui. Estou enxergando a Lagoa dos Patos. E todo um verde maravilhoso aqui que é inspirador para essa entrevista que nós estamos aí para fazer com vocês. Maravilha. Justamente para mostrar que o caminho do Brasil, infelizmente em saúde, está, na minha avaliação, totalmente equivocado. Tá bom, deputado. Vamos lá. Antes, deixa eu até apresentar aqui, né? O deputado Giovanni Querini é presidente da Frente Parlamentar das Práticas Integrativas em Saúde, que é também chamada informalmente de Frente Holística. Tá certo isso mesmo, né, deputado? Exatamente isso. Então Exatamente eu pergunto para o senhor aqui essa questão que o Marcelo estava falando, né? O nosso convidado que estava falando, ele é acupunturista e disse: falta para a gente no Brasil um conselho federal de terapias alternativas ou complementares e regulamentação, leis para isso. Que trabalho que está sendo feito aqui no Congresso, que trabalho que essa frente parlamentar que o senhor preside defende? O que vocês buscam realmente fazer? Na verdade, eu trabalho com terapia holística há mais de 20 anos. Nós realizamos todo ano aqui em Porto Alegre um evento holístico que reúne 2, 3 mil pessoas todo ano, com a feira holística e também com a apresentação dos terapeutas holísticos. Na verdade, isso é um primeiro passo para que nós possamos mostrar que a saúde ela pode ser priorizada também a área preventiva. O que nós temos no Brasil, na verdade, é uma opção política pela doença. É claro que é muito mais fácil você, no hospital, receber por doentes ou por doença. Seria muito mais difícil você receber por tantos doentes que deixaram de se hospitalizar. Então, a Frente Parlamentar de Práticas Integrativas em Saúde, nós criamos ela no ano passado e agora estamos criando corpo no Brasil inteiro, buscando esse apoio dos terapeutas nas mais diferentes áreas, são muitos nomes. Às vezes eu falo alguns nomes, a gente esquece outros e aí o pessoal me cobra. Mas nós temos aí a acupuntura, terapeuta floral, nós temos os reikianos, nós temos... São aí, acredito que mais de 40 nomes de terapias e terapeutas que estão atuando no Brasil e felizmente tivemos uma grande vitória na última votação do ato médico, que infelizmente essa profissão, nós temos muitos médicos bons no Brasil, excelentes médicos, mas muitas e muitas vezes essa profissão pensa que é dono do paciente e dono da saúde. Eu acho que quem é o dono da saúde é o próprio cidadão, a própria pessoa. O senhor é contra, então, essa exclusividade dos médicos para aplicar terapias mesmo que complementares? Exatamente, essa é uma luta nossa. Nós achamos que, claro que nós precisamos de faculdades, nós precisamos de cursos profissionalizantes, nós precisamos de regulamentação de profissão, é a luta que nós estamos fazendo aí na Câmara, né? Mas isso eu tenho certeza que já mudou muito. Inclusive, eu conheço alguns, às vezes, que criticam os terapeutas,
Mas aí, ele, quando fica doente, a primeira coisa que ele faz, ele vai procurar um massoterapeuta, ele vai procurar a yoga, ele vai procurar a alimentação natural, né? Quer dizer, na verdade, todos nós sabemos que o grande caminho para a saúde da população é fazer prevenção. E a terapia holística, a terapia alternativa, a terapia complementar ou as terapias integrativas, como são muitas vezes chamadas, é o grande passo para complementar a saúde. Nós não temos a pretensão de dizer agora vamos dispensar os médicos, vamos dispensar as enfermeiras. Não. A nossa vontade é de complementar, porque nós precisamos dos médicos, precisamos daqueles que cuidam dos doentes, porque as pessoas vão continuar tendo doenças. Agora, nós podemos melhorar em muito as filas aí do SUS, que são enormes, as filas esperando nas emergências. Nós podemos tranquilamente, se melhorarmos as nossas profissões de terapeutas, reconhecer, ter mais cursos, ter conselho, né? Nós temos um conselho que eu ouvi alguém falar, acho que o Marcelo estava falando, né? Sim, ele para sugeriu a ideia do regulamentação. conselho. Pois não? Na verdade, a gente precisaria de um conselho com força e credibilidade para poder... E respaldo legal também. Isso, claro. e poder controlar e ver quem é que está aplicando essa terapia, né? Para que assim nós, terapeutas, também tivéssemos mais credibilidade com a população brasileira. E com os A gente médicos. sabe que não se pode fazer um cursinho de fim de semana e dizer que é terapeuta. Na verdade, nós precisamos de cursos com horas-aula. Já temos vários no Brasil, inclusive eu estou fazendo agora um levantamento e no início do nosso próximo mandato eu quero mostrar para o Brasil todos os cursos existentes, as prerrogativas, os espaços que eles podem trabalhar. Nós vamos fazer uma ampla divulgação disso através da Frente Parlamentar. Nós queremos organizar a Frente Parlamentar em todos os estados do Brasil. Então, eu acho que se abre no meio político um espaço importante, porque eu acredito muito nisso, eu também sou terapeuta, então quero trabalhar nessa direção. Eu quero sempre dizer assim, pois não? Eu queria que o senhor respondesse também uma pergunta que chegou aqui para os nossos convidados do estúdio. Eu vou perguntar para eles, mas eu quero que no final o senhor responda também. É uma pergunta que veio de uma conterrânea do senhor, deve estar bem pertinho aí, a Kelly Forquesato dos Santos, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, que pergunta: de que forma os senhores, como profissionais, veem a terapia complementar no SUS em relação à receptividade da população e do acesso do usuário à terapia complementar? Começando pela Giana Ghiotti, que é médica mesmo, psiquiatra. Eu sou médica de família também, né? Trabalho no SUS como médica de família. Inclusive, eu me interessei por técnicas de medicina complementar também porque elas encaixam na medicina de família, né? Na parte preventiva mesmo, né? Educativa. E hoje as terapias alternativas já são aplicadas no Eu SUS? acho já que de fazem forma parte muito engatinhando, digamos assim, né? Acho que é muito importante, né, a gente ter essa participação política que incentive, né? Como ele falou, dá para diminuir demais as filas no SUS. É um processo de você educar a pessoa a cuidar da própria saúde, né? E também evitar, né, o desencadear da doença, né? Para a medicina chinesa existem fases da doença: a fase energética, a fase funcional, a fase orgânica, anatômica mesmo, onde já há lesão. E aí a gente consegue reverter essa doença enquanto ela está na fase energética, né? Ou então apenas na fase da fisiologia, e não ainda quando já causa uma lesão, um câncer, alguma coisa mais séria, né? Mas em termos de aceitação e de disponibilidade dessas terapias, como é que assim, na minha experiência, né, algumas unidades que eu trabalho acontecem já massagem, automassagem, né? A princípio eles têm uma certa resistência, mas depois que começam a aderir, vê o tanto que dá resultado e, né, acho que é uma questão de cultura mesmo. A gente ensinar as pessoas que isso também é medicina, que isso também é saúde, é cuidado, né? De toda forma, né? Marcelo, você? Acho que ela falou muito bem. Eu acredito que, realmente também acho que está engateando muito. Eu imagino assim um mundo perfeito onde a gente pudesse ter centros de triagem de pacientes nos hospitais,
onde um paciente chegasse com pressão alta por estar estressado, e em vez de sair com uma receita de um remédio para pressão, ele fizesse 10 sessões de acupuntura, acalmasse o seu estresse e visse que, na verdade, ele não tem pressão alta, ele estava estressado. Você está até respondendo uma outra pergunta da Luciana Leitão da Silva, de Boa Vista, Roraima, que diz: qual o tipo de terapia apropriada para pessoas hipertensas? Acupuntura, por exemplo? Com certeza, acupuntura, dieta, exercício, né? Uhum. Por exemplo, já que a gente está falando de pressão alta, é muito comum, você chega, você identifica uma pressão alta, muitas vezes o médico, por já ser assim socialmente aceito, ele fala levemente sobre mudanças de hábito, exercício, mas isso deveria ser o mote principal. Porque a gente sabe que se a pessoa tirar o sódio, se ela fizer exercício, boa parte desses hipertensos não estariam mais hipertensos. E não estariam ocupando as filas do SUS, né? Como disse a Exatamente. doutora. Por isso eu pergunto para o deputado Giovanni Querini. Deputado, então, na rede pública de saúde, no SUS, né, nos hospitais privados que atendem pelo SUS também, de que forma que o senhor acha que poderiam ser aplicadas, né, poderiam ser utilizadas essas formas diferentes de terapia? Bom, primeiro, nós precisamos mudar a cabeça, grande parte dos governos e dos governantes. Nós, da Frente Parlamentar de Práticas Integrativas da Câmara, pedimos uma audiência para o ministro da Saúde há mais de 6 meses para tratar desse assunto e nós não conseguimos. O ministro deve estar muito ocupado com a doença e não tem tempo para atender a questão das práticas integrativas. Então, as práticas integrativas do Ministério da Saúde é uma coisa ainda totalmente secundária. Não existe prioridade nenhuma. O ministro Padilha, na época, colocou uma pessoa lá e não avançou no SUS o atendimento das terapias. No estado do Rio Grande do Sul, na época do secretário Ciro Simone aqui, foi criado um grupo de trabalho e foi feito um decreto também colocando as práticas integrativas no SUS a nível de estado. Mas como a doutora Giane falou aí, realmente está muito distante ainda desse sonho que nós temos do SUS tratar as práticas integrativas igual trata também os demais profissionais E, deputado, em termos de saúde. O Congresso tem como induzir isso a acontecer? Mas com certeza. Agora, nós precisamos mudar a opção. O Brasil tomou uma opção. A opção qual é? É trabalhar a doença. Tudo é pago no Brasil pela doença. Tem um número, cada doença tem um número. E é esse número que é pago, tanto para o serviço médico, para o serviço do hospital, né? A saúde não recebe um centavo. O que se faz no Brasil, aliás, o Ministério da Saúde deveria ser o Ministério da Doença e não o Ministério da Saúde, porque é só isso que se trata. E outra coisa também, tem muitos preconceitos. No Brasil, as pessoas se escondem atrás de diplomas. Existe o saber vivencial, existe esse conhecimento que as pessoas no dia a dia elas adquirem e as pessoas podem exercer através de um conselho e esse conselho dizer se essa pessoa tem saber para fazer, tem sabedoria para exercer uma determinada terapia. Só que o Brasil é o país do diploma. Se o cara tem diploma, não importa se ele tem sabedoria, não importa se ele tem conhecimento. Tendo diploma, ele pode sair aí fazendo qualquer coisa. Bom, a demonstração está aí. Essas denúncias de, infelizmente, alguns médicos fazendo cirurgias desnecessárias, abrindo a barriga das pessoas, abrindo o peito das pessoas, sangrando as pessoas para vender um determinado... Isso é a maior vergonha do mundo. E eles têm diploma. Quer dizer, aí quando é terapeuta, aí não, porque tem que não sei o quê, porque tem não sei o quê. O terapeuta, muitas vezes, é aquele prático que trabalha com energia, que entende a harmonia do lugar, que entende a harmonia da meditação. Então, nós temos que ter uma outra visão, e a opção, na verdade, é essa. Enquanto a opção for doença, nós vamos ter muitas filas, muitos doentes e muita gente morrendo cada vez mais cedo. Nem o câncer conseguimos resolver, né? Estamos aí, as pessoas com 30 anos com câncer. Então, na verdade,
eu tenho certeza absoluta que se o governo quiser, nós poderíamos ter um país muito melhor em termos de saúde, trabalhando a prevenção. Por exemplo, na agricultura, nós temos que diminuir os venenos. Nós estamos envenenando as pessoas quando compram 1 quilo de tomate, quando compram 1 quilo de pimentão, quando compram uma alface. Nós temos que melhorar a fiscalização em termos de agrotóxico no Brasil. O Brasil é o campeão mundial em venda de agrotóxico. Temos que produzir, sim, na agricultura, mas nós temos que produzir com qualidade. E isso não acontece no Brasil, infelizmente. Isso é prevenção. Tá certo. O deputado Giovanni Querini, do PDT do Rio Grande do Sul, presidente da Frente Parlamentar das Práticas Integrativas em Saúde, que já anunciou que logo no começo, na retomada dos trabalhos aqui após 1º de fevereiro, já vai divulgar uma lista de escolas, instituições de ensino dessas terapias integrativas, alternativas, complementares, como se queira chamar, né? É importante a gente padronizar o currículo de formação. Por exemplo, dentro da medicina chinesa, a prática de massoterapia, ela é menos complexa do que a acupuntura. A acupuntura é um procedimento invasivo, exige mais conhecimento de anatomia. Talvez realmente seja um curso para a formação superior. Já a massoterapia e orientação dietética, não. Né? Então, acho que isso tudo tem que ser realmente muito discutido e padronizado. Né? Tá certo. E só alertando aqui, depois da fala dele, que existem muitos médicos que são terapeutas bons também. Também. É verdade. Eu conheço, inclusive um médico que me ajuda na frente parlamentar é o Dr. Márcio Bontempo. O Dr. Márcio Bontempo é um médico que me ajuda, então não tenho nenhuma briga. Eu tenho briga contra os maus terapeutas, contra os maus médicos. Sim, exatamente. E acho que esse é o nosso grande caminho. É harmonizar e buscar os melhores. Afinal, é complementar, né? A ideia é ser complementar. Exatamente. Deputado Giovanni Querini, um grande abraço para o senhor, para todo mundo aí de Porto Alegre que está acompanhando o nosso programa do estado do Rio Grande do Sul, tá bom? Obrigado. Nós temos aqui em Porto Alegre também um grande médico, que é o Dr. Fernando Luquezzi, que também é outra figura querida e que é um exemplo de médico no Brasil também. Perfeito. Um abraço, muito obrigado. Abração, deputado Giovanni Querini, do PDT do Rio Grande do Sul. Vamos de novo lá com Carol Siqueira, que está no Bálsamo Spa, à beira do Lago Paranoá, em Brasília. Diga lá, Carol. É isso mesmo, Fabrício. E o deputado estava falando dessa questão do Ministério da Doença, o Ministério da Saúde não ser Ministério da Saúde, sim da doença, de tratar doenças. A gente está aqui nesse spa que tem essa filosofia de naturopatia, que é exatamente de evitar que as doenças apareçam. E quem está comigo é uma professora de respiração, a Nádia Coi, que é filha do Pedro Coi, que é dono do spa e trabalha há 4 anos com essa questão da respiração. Nádia, eu preciso aprender a respirar? Você precisa reaprender a respirar, né? Quando a gente é criança, a gente respira bem e aí a gente vai desaprendendo ao longo do tempo, né? E aí quando a gente é adulta, a gente tem que lembrar, na verdade, de relaxar, que é o que faz a nossa respiração acontecer bem. E a gente tem que fazer alguns exercícios também de respiração para melhorar tanto essa via de nutrição, né, que é a primeira coisa que a gente precisa fazer para estar viva, respirar. Uma via de eliminação de toxina também, muito importante. E é um instrumento que faz a gente equilibrar as nossas emoções também de uma forma muito rápida e eficiente, e tranquila e democrática, né, acessível para todo mundo. Que é o ar, aproveitar o ar que nos cerca. Isso serve para mitigar ou para curar que tipo de doença? Você estava falando da questão da respiração e ansiedade. Que outras coisas ela pode curar? Então, a gente não trabalha muito com esse conceito de cura, né? A gente trabalha no sentido de melhorar a saúde, de fortalecer a saúde. E a respiração está dentro dessa dinâmica, né, da naturopatia, que é aproveitar, que é usar o alimento de forma terapêutica, né, como o medicamento, ou o medicamento ser só o seu alimento também. Usar o sol, usar a terra também, o contato com a terra. Uma coisa vai impulsionando a outra de ter uma melhora integral na saúde, né? Não é a ideia assim, vou curar um câncer com a respiração, não é isso. É a gente usar um integrado, né, desse contato com a natureza, saber
o mundo que está nos cercando e o relacionamento com esse mundo. E equilibrar a saúde de uma forma completa. E aí manter as doenças todas afastadas, né? Resumindo, quem respira bem, vive bem. Com certeza. E você pode dar uma palhinha rápida, um exercício para o nosso telespectador? Posso? Então, o exercício que a gente mais usa aqui é o exercício de respiração profunda, que a gente chama, né? Que a gente usa 3 regiões específicas do corpo, 3 regiões principais, que é a barriga, as costelas e o peito, né? E aí, quando a gente inspira devagar e profundo pelo nariz, e aí a gente vai expandindo de baixo para cima. Então, a primeira região que expande é a barriga, depois as costelas e, por último, o peito. E aí, quando a gente expira também pelo nariz e a gente vai relaxando o peito, relaxando as costelas e contraindo a barriga. Aí, continua expirando, e no finalzinho, quando quase não tem mais ar, você acha que não tem mais ar nenhum, pressiona a barriga e faz como se estivesse rindo pelo nariz. E aí, volta a inspirar. Você pode fazer esse movimento todo aí pra gente ver? Posso sim. Então, ó, vou inspirar. E vou expirar. Pronto, bem simples, desse jeito, 15 minutinhos, 2 vezes por dia, quando acorda e quando vai dormir, já ajuda um tanto. Olha, sua filha está aqui já imitando os movimentos. Como é que é? Ensinando. Vira pra lá. Vira lá pra você aparecer. Olha lá você na televisão. Ficou tímida a Âmbar agora. Olha só, Fabrício, como eu te prometi botar a língua pra fora no sol, a próxima vez que você me ver, estarei deitada à beira da piscina, tomando sol na língua, aproveitando essa luz solar pra melhorar a minha saúde. Quero só ver, e respirando direito, tá, Carol? Quero só ver isso aí. Antes da gente encerrar o nosso programa, a gente já está chegando no horário limite, tem umas perguntas aqui que chegaram que eu queria uma resposta bem rápida dos nossos convidados. Aqui o Marcelo Sartori, acupunturista, a Giana Ghiotti, médica também, especialista em medicina chinesa. O Reinaldo Francisco Pincelli, de Araçatuba, São Paulo, pergunta: eu tenho artrose e gostaria de saber se bebendo a própria urina eu poderia curar essa doença. Marcelo. Urinoterapia é uma prática muito antiga. Eu tive a sorte de conhecer uma família japonesa que cultivava essa tradição. A própria matriarca dessa família teve 90% do corpo queimado e ela foi desenganada. Ela foi, o médico na época disse que o ferimento era incompatível com a vida e ela sobreviveu fazendo compressas de urina. A urina é utilizada em todas as culturas do mundo antigas, urina fermentada, urina associada a outras coisas, e ela tem um poder terapêutico, sim. Aí que tá, você tem que encontrar um terapeuta para poder te indicar como você vai fazer esse processo. Mas pode ser que para artrose também funcione. Pode ser. Eu acho que só a urinoterapia não pode curar a artrose dele, mas pode melhorar a qualidade geral da vida dele. Procurar um bom especialista. Eu mesmo pratico a urinoterapia há muitos anos e acredito nela. Eu não faço uso tão contínuo porque eu acho interessante, porque eu conheci um grupo de pessoas que eles faziam um tratamento com urinoterapia com alcoólatras. E realmente, o período que você está ingerindo a própria urina, você fica com asco do álcool. E eu, como eu gosto de tomar um vinho de vez em quando, eu só faço essa terapia de vez em quando. Tá certo. Bom, a Cláudia Souza Mendes, de Duca de Caxias, Rio de Janeiro, pergunta: eu estou me separando do meu esposo, a situação me deixou muito abalada. Me indicaram sessões de acupuntura, terapia com florais. Fiz apenas uma sessão de acupuntura e uma de auriculoterapia, mas por não acreditar eu não vi resultado. Gostaria de saber se nesse caso é indicado esse tipo de terapia alternativa. Pergunta da Cláudia aí, Giana, você tem como responder? Cláudia, você está passando por um momento muito difícil, né? Acho que isso abala qualquer pessoa, mudança, é uma forma de luto, uma separação. Pode ser que realmente a prática de aurícula, acupuntura, possam te ajudar nesse momento, mas é importante você consultar um médico, né? Para ver se vai ser suficiente, né? Se você precisa de alguma coisa a mais. O importante é você se cuidar e saber que vai passar, que faz parte da vida. Talvez até um psicólogo, né, também. Se você tem um problema no coração e você vai num cardiologista e o cardiologista não te ajuda, você não desiste de tratar seu coração. Você troca de cardiologista.
Na acupuntura é a mesma coisa. Se você vai numa acupunturista e se a acupunturista não te ajuda, troca de acupunturista. Às vezes aquele não tem a chave, mas o outro tem. Então, também a questão de empatia com o terapeuta. Tá certo, Marcelo. Nesta quinta-feira, o Participação Popular vai discutir os selfies. Depois que o pau de selfie, né, como um monopólio ficou conhecido aqui no Brasil, foi o maior sucesso de vendas no Natal de 2014, voltou aquela questão, afinal, por que essa onda toda dos autorretratos? Será que isso é uma forma de exibicionismo dos tempos digitais modernos? Nós vamos discutir isso, então, nesta quinta-feira, dia 15 de janeiro, aqui no Participação Popular, ao vivo, às 6 da tarde. Você já pode começar a mandar suas perguntas, as suas opiniões, ligando para 0800 619 619, mandando seu e-mail para participaçãopopular@câmara.leg.br ou mandando uma mensagem pelo Twitter com o nosso nome de usuário, @participaçãopop. Estamos encerrando o nosso programa sobre as terapias alternativas ou complementares, como ficou esclarecido aqui durante o nosso programa, com o Marcelo Sartório, acupunturista. Muito obrigado por ter vindo aqui, Marcelo. Espero ter gostado do nosso papo. E também com a Giana Ghiotti, que é médica psiquiatra, médica da família e especialista em medicina chinesa, né, Giana? Foi ótimo, viu? Obrigada pela oportunidade. Maravilha, obrigado a vocês, muito obrigado por terem vindo aqui, e obrigado a você que acompanhou essa edição do Participação Popular pela TV Câmara, pela Rádio Câmara, pelo portal da Câmara na internet. Meu nome é Fabrício Rocha, a gente se fala, a gente se vê. Tchau.